Olá, sou a professora Renata Calil, de Língua Portuguesa. Iremos trabalhar o conteúdo da Polícia Federal das provas comentadas de agente de escrivão. Eu e os demais professores iremos resolver e comentar as provas. Então, preste muita atenção, tenha cuidado e, se acaso tem alguma dúvida em relação ao vocabulário, dê uma pause e procure um dicionário. Não fique com dúvidas, principalmente no vocabulário, porque esta instituição trabalha com enunciados bem elaborados. Tenha muito cuidado. Vamos conhecer a instituição? Vamos agora, então, entender qual o funcionamento do CESP, que é da Universidade de Brasília. Instruções aos candidatos. De acordo com o comando a que cada um dos itens a seguir se refira, marque na folha de respostas para cada item o campo designado com o código C, caso julgue o item certo, ou o campo designado com o código E, caso julgue o item errado. A ausência de marcação ou a marcação de ambos os campos não serão apenadas, ou seja, não receberão pontuação negativa. Para as devidas marcações, use a folha de respostas, único documento válido para a correção das suas respostas. Então, para nós termos um entendimento, às vezes você, caro candidato, é a primeira vez que vai trabalhar com a instituição CESP. Olha, nunca prestei uma prova dessa instituição. O que eu devo fazer? Ela é um pouco diferenciada para quem tem costume de trabalhar com a VUNESP, com o CETRA, com o SUPLAN, Fundação Carlos Chagas. Por quê? O CESP trabalha com dois tipos de prova. A prova com as alternativas de A e E, você vai marcar uma resposta correta, e é um pouco mais simplificada, e esse tipo de situação, que eu vou colocar certo ou errado. Como que vai funcionar? Na folha de respostas, eu tenho lá para colocar o C ou o E, como foi colocado. O problema é na resolução dos exercícios, da prova em si. Por quê? Vocês vão perceber que eu tenho um texto e para cada texto, mais ou menos 7 questões. Cada questão eu tenho de fazer a afirmação, se ela está certa ou se ela está errada. Com isso, nós temos uma dificuldade bem ampla. Por quê? Eu tenho o tempo, que é meu inimigo, e eu preciso prestar atenção. Então, tenha muito cuidado com essa situação. Uma outra situação. Para que você tenha um entendimento do que está sendo mostrado nos slides, trabalhei com 3 tipos de cores. Os textos estarão na parte branca, com letra branca, o enunciado da questão e a resposta em amarelo, e para não ter esse problema de vai e volta ao slide, tudo que for referente à cópia de texto ficará na cor salmão. Certinho? Vamos partir então para a resolução? Eu elaborei um pequeno vocabulário, porque nos enunciados das questões, constantemente nós iremos nos deparar com os termos coesão e coerência. O que isso significa? Então, o que é a coesão? Expressão formal das conexões de sentido que ligam entre si as partes de um texto. Os elos coesivos ou de coesão, ou também chamados conectivos, são os que articulam as ideias no contexto, dentro de um texto. Quais são esses elos? O que é? As preposições, as conjunções e os pronomes. Então, para que serve a coesão? Esse articular texto significa teia. Então, ele vai construindo, ele vai ligando um parágrafo ao outro com sentido. E o que dá sentido? A coerência, a relação lógica e harmônica entre ideias, atos, situações e etc. É a lógica, é o nexo. Então, quando aparecer no enunciado sentido de coesão ou de coerência, essas duas ideias que nós iremos trabalhar, certinho? O texto da prova 1, ele é comum para o cargo de agente e o cargo de escrivão. Então, vejamos o que traz o nosso texto. Nossos projetos de vida dependem muito do futuro do país no qual vivemos.
E o futuro de um país não é obra do acaso ou da fatalidade. Uma nação se constrói. E constrói-se no meio de embates muito intensos, e às vezes até violentos, entre grupos com visões de futuro, concepções de desenvolvimento e interesses distintos e conflitantes. Para muitos, os carros de luxo que trafegam pelos bairros elegantes das capitais ou os telefones celulares não constituem indicadores de modernidade. Modernidade seria assegurar a todos os habitantes do país um padrão de vida compatível com o pleno exercício dos direitos democráticos. Por isso, dão mais valor a um modelo de desenvolvimento que assegure a toda a população alimentação, moradia, escola, hospital, transporte coletivo, bibliotecas, parques públicos. Modernidade, para os que pensam assim, é sistema judiciário eficiente, com aplicação rápida e democrática da justiça. São instituições públicas sólidas e eficazes. É o controle nacional das decisões econômicas. Então, o que nós pensamos? Você, para resolver esse texto, precisa parar e raciocinar. Primeiro, qual é a ideia central do texto? O texto fala de modernidade. O que é modernidade? Precisa entender o que o autor quer dizer, porque a interpretação de texto se dá da seguinte forma: não é a minha ideia, é simplesmente a ideia do autor. O que o autor quer dizer? Qual que é a ideia central? Tem uma ideia secundária? Qual é? Está em conflito? Trabalha com causa e consequência o texto? O autor, ele afirma alguma coisa? Ele contradiz alguma coisa? Ele é contrário a alguma ideia? Então, tudo isso precisa ser olhada, observada, entendida. Porque, senão, aí eu não entendi o que o autor quer dizer. Dificilmente você vai conseguir resolver as questões propostas. Então, tenha muito cuidado. Vejamos como nós iremos trabalhar esse texto. Vejamos, então, o enunciado da questão. Considerando a argumentação do texto acima, bem como as estruturas linguísticas nele utilizadas, julgue os itens a seguir. Na linha 2, mantendo-se a correção gramatical do texto, pode-se empregar em que ou onde, em lugar de no qual. O que nós temos? Primeiro, o que é essas estruturas linguísticas? O que elas são? Então, eu vou analisar o todo da linha 2. É uma interpretação de texto? É uma questão de análise sintática? É uma questão de morfologia? É uma questão de semântica? Então, o que é semântica? Vocabulário, sinônimo, antônimo, homônimo. Não. O que eu tenho aqui? Uma questão morfossintática, de morfologia. O que é das classes gramaticais e qual é a sua função? Então, vejamos, na linha 2, do país no qual vivemos. O que eu devo saber para resolver essa questão? No qual, em que ou onde eu tenho um caso de pronome relativo. Para que serve um pronome relativo? Ele traz uma informação do termo anterior e conversa com o termo posterior. Então, do país no qual vivemos. Quem vive, vive em algum lugar. Então, nós vivemos no país. Então, o termo